Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre princípios para se criar boas interfaces digitais. E para somar nessa discussão com a gente, eu convidei um cara que escreveu um artigo sobre este tema. Ele atua como Product Designer na Web Motors e já esteve por aqui no nosso Papo de UX. Foi uma das primeiras pessoas, inclusive, que eu convidei quando eu criei o nosso podcast. Salve, salve, Marcos Pagano. Fala pessoal, muito feliz aqui de estar nesse mais um encontro aqui no podcast. E estamos aqui para trocar essa ideia aqui, já que eu separei esse artigo, vamos compartilhar com vocês aí. Boa! E antes da gente mergulhar aí, Pagano, sobre esse tema aí de princípios de boas interfaces digitais e tudo que você escreveu, quero pedir pro pessoal aí, deixa o seu like. É muito importante quando você dá o like aí na plataforma de podcast que você mais gosta de ouvir, aqui o nosso Papo de UX, porque fortalece e engaja mais os episódios para mais e mais pessoas ouvirem. E se você quiser contribuir também de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, pix@papodeux.com.br, e você pode contribuir de qualquer valor. Lembre-se também de pegar o link desse episódio e compartilhar com mais e mais pessoas. Inclusive, se você compartilhar lá pelo LinkedIn, marca o Pagano por lá também, pra gente saber qual que foi a sua opinião a respeito deste episódio aqui sobre princípios de boa interface e tudo mais. Se você concorda, se você discorda, qual é a sua opinião a respeito do que a gente vai estar conversando por aqui neste papo de hoje. E a gente também tá com o nosso canal no YouTube. Lá a gente tá soltando alguns vídeos de cortes e tudo. Então, corre lá também no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações por lá, que é super bacana também dar essa força pra gente aqui, que cada vez mais a gente consegue ir criando novos conteúdos, novos formatos, para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse universo de design, de produto, tecnologia, enfim. Cara, esse universo é muito grande, tem muito assunto, tem muita coisa pra gente discutir. E galera, se liga nesse recado super importante para você. A Tera é a escola de produtos para quem quer mudar o jogo na carreira. E nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2024, acontece a 7ª edição da Digital Product Week, que é o maior evento online do Brasil para quem cria, desenvolve e lidera produtos digitais. E olha que legal, é um evento totalmente gratuito. Neste ano, a DPW vai explorar o impacto das decisões certas, equivocadas e estratégicas que ajudam a mudar o jogo e moldar o futuro dos produtos digitais. Não dá para ficar fora deste evento, então clica agora no link que está disponível na descrição deste episódio e aproveita esse evento totalmente gratuito promovido pela Tera. Ô Pagano, o que te motivou, assim, de fato, a criar esse artigo, né, sobre essa questão de princípios, né? Quando eu li o artigo, eu vi que tem muitas referências, assim, com relação até mesmo a Gestalt, até mesmo algumas coisas relacionadas com os princípios de usabilidade do Nielsen ali. O que foi que fez com que você falasse, eu vou escrever um artigo aqui pra galera a respeito disso, assim, sendo que já existem os outros conteúdos e tal? O que te levou a isso, assim? Como eu tô atuando desde 2007, né, nessa área de design de interfaces, né, e pude aprender muita coisa, principalmente na prática, né, e em muitos casos, né, o que a gente vê na prática é diferente do que a gente vê em livros, vê em artigos, vê em cursos, né, então com isso eu tentei sintetizar, né, esses 10 princípios ali, pra gente fazer uma boa construção ali de ótimos componentes e principalmente interfaces digitais ali, pra qualquer dispositivo com uma tela gráfica e seguindo, né, as famosas boas práticas. E quanto tempo você demorou, assim, pra escrever o artigo? Você buscou mais em livros ou foi mais de feeling, insights do que você tem de conhecimento aí desses anos seus de carreira e tudo mais? Lembra daquele videozinho que o Dieter Rams tem lá os 10 princípios ali do design ali? Então tentei fazer na versão ali para design digital ali, já que tem todos esses anos ali de experiência, fiz no mesmo formatinho ali. E acho que acabei escrevendo ali, acho que tentando juntar todos os assuntos e resumir, né, mais ou menos 10. Tem um bônus ali ainda ali, que acho que 10 foi até difícil, né, tentar sintetizar tudo isso, mas acho que por volta ali de um ano ali que eu comecei a ter a ideia e escrevendo de pouquinho em pouquinho para formar esse artigo aí, para tentar fazer um resumo, né, dessa experiência de tudo que a gente acabou vivendo e viu na prática ali como que a gente consegue ter bons exemplos ali pra gente usar bons contrastes, olhar, né, a própria estética e todas essas boas práticas. Então, em todo esse tempo ali, acho que eu consegui resumir nesse artigo em mais ou menos um ano ali. Bacana. E você falou aí de contraste, e realmente o primeiro item que você traz ali nesse artigo é essa questão do contraste, e você
você fala sobre a questão de um bom contraste numa interface, né? Mas ali, assim, eu fiquei na dúvida sobre, pra você, quando você fala nessa questão de bom contraste, o que é um bom contraste? Principalmente pra designers que estão começando agora, ou às vezes já estão na carreira há algum tempo, mas fica na dúvida, Sara, será que isso é um bom contraste? É muito bom contraste relacionado com a acessibilidade, da gente ver ali se realmente tem o 1A, 2A, o AAA, né, pra ver ali essa questão da acessibilidade dentro das normas da WCAG, ou não? Ou é uma outra coisa? É além disso, a gente vê acessibilidade, mas tem também a questão estética, né? Porque às vezes tem um bom contraste ali de acessibilidade, mas a estética não tá tão agradável, então a gente às vezes tem que mudar e fazer adaptações. O que é pra você esse bom contraste? A gente até consegue resumir, né, que o bom contraste, né, em qualquer interface tem o princípio, né, de facilitar a leitura de qualquer conteúdo de texto, ou também, né, de um ícone que a gente coloca ali dentro de um botão ali, por exemplo, como até a priorização, né, do que é mais importante ali numa página, né? E pra gente garantir, né, que todos esses elementos sejam reconhecidos e lidos facilmente ali pelo próprio usuário, né, a gente sempre dá dica pra galera de combinar cores ali de alto contraste em qualquer interface que vocês fizerem ali. E sempre lembrando, né, que desse jeito, né, da gente seguir nessas boas práticas de bom contraste, e a gente acaba incluindo, né, também pessoas ali de baixa visão ou também pessoas daltônicas, né, porque em vários cenários uma cor ali de bom contraste facilita até para quem enxerga as cores de forma diferente, porque vai ficar um contraste ideal ali para qualquer leitura facilitada, né. Então isso vale para um botão, né, ficar bastante destacado, um título, né, ter uma cor mais escura ali do que o fundo que ele tá aplicado ali, por exemplo, né? Ou até mesmo os iconezinhos que a gente coloca na interface, ela também tem que ter uma boa legibilidade, né? Deixa um iconezinho de uma ação principal ali que a gente quer colocar em alguma parte ali do nosso fluxo, ou até mesmo, sei lá, dentro ali de uma tab bar de aplicativo, né? Eu vejo vários exemplos que tem alguns iconezinhos que eles ficam super apagados e ao mesmo tempo a gente tem que dar uma boa leitura para a pessoa saber que ali também tem esses itens que também são tocáveis, né? Para uma forma de interagir. Porque se a gente acaba usando baixo contraste em ícones, textos ou qualquer outro elemento da própria interface, pode dar a impressão que aquele elemento está desabilitado e a pessoa deixa de interagir com algo que estava disponível, né, para ser clicado e tocado ali. Então, o bom contraste ali tem um papel fundamental ali para a gente facilitar, né, a disponibilidade do próprio elemento ali quando está bem reconhecido na interface por parte do usuário ali. E você já teve projetos onde as cores da marca, ela não dava bom contraste e você teve que fazer adaptações, teve algum problema em tentar fazer essas adaptações? Porque muitas das vezes a marca, né, a empresa, ela não tem esses conhecimentos às vezes, né? As pessoas que criaram a marca ali, tudo, não se atentaram na hora de criar a marca pensando nessa questão do contraste relacionado com a acessibilidade. E aí na hora que você estava trabalhando ali, desenvolvendo alguma coisa, essas cores que estavam na identidade visual da marca não dava esse bom contraste. Você teve que fazer adaptações, como foi essas adaptações, essa conversa com o pessoal de brand, tudo, porque às vezes é uma conversa mais difícil, porque o pessoal não quer abrir mão daquela cor que foi estudada para aplicar e etc. Como que você lidou com isso, se teve essa situação e tudo mais? Em diversos projetos já cai no cenário ali que a cor amarela, acho que todo mundo aqui vai concordar aqui que é a cor mais difícil da gente utilizar em qualquer tipo de interface. Porque se a gente coloca o amarelo em cima de um branco, já perdeu a legibilidade. Ou se a gente coloca, né, um texto dentro de um botão amarelo, aí ficou mais difícil ainda da gente achar uma boa leitura lá. Esse tom de amarelo ali, geralmente, ele funciona muito bem com cor mais escura. Então, se a gente tiver um botão amarelo na própria interface, ou a cor, né, da marca for amarelo, fica muito mais fácil da gente utilizar um texto branco ali, por exemplo. Vou contar até rapidinho aqui um caso super legal, que lá na Smart Fit, quando eu tava criando o projeto do aplicativo, que o aplicativo tinha aquela interface light, né, aquela interface branca, como a gente tá acostumado em diversos aplicativos, e nesse momento eu tava vendo uma tendência do próprio mercado ir para interfaces escuras, porque começou a aparecer, né, os celulares ali com tela OLED, né, então toda a interface escura começou a fazer muito mais sentido. Então fiz uns estudos, uns experimentos ali do aplicativo nessa versão dark e já vi que ia ficar muito legal, né, toda a interface também nesse ambiente escuro. Naquele primeiro momento, esse experimento não foi pro aplicativo, porque ia depender de muito desenvolvimento, né, ia ficar muito custoso, né, para desenvolver aquilo, mas a ideia ainda ficou na cabeça. Meses depois, apareceu um outro projeto que era o tablet de prescrição de treino ali do professor, e todo aquele estudo que eu acabei fazendo fez muito sentido nesse projeto, porque um tablet tem uma tela maior e o uso dele, principalmente do professor, é sempre dentro da academia, e a academia lá tinha um ambiente mais escuro.
Então uma tela branca chamando a atenção, né, ia ficar estranho ou ia distrair todo mundo que esteja em volta ali do professor. Então a interface escura ali fez todo sentido nesse momento ali pra gente colocar, né, um bom contraste e também facilitar a leitura dependendo do próprio ambiente e ao mesmo tempo facilitou, né, deixou menos explosivo todo aquele brilho da própria tela, que a interface escura não fica algo tão gritante ali numa tela grande, principalmente naquele ambiente dentro da própria academia. Então uma tela escura ali com um bom contraste ali com textos principalmente em branco e o uso de botões amarelos com texto preto ali ficou sensacional naquele projeto. Então isso já é um bom exemplo, né, de como que a gente consegue mesclar, né, cores que a própria marca deixa, né, a gente acabar utilizando no próprio projeto, mas ao mesmo tempo tudo que está em volta ali dos elementos que a gente coloca na interface também vão fazer um papel fundamental ali para a gente construir uma boa interface e também olhando, né, toda essa parte de contraste também. Aí você pode explicar melhor se você fez esse teste de ir lá nas academias, olhar assim com o celular, ver se o preto tava bacana, aí você testou que o branco explodia muito na tela por o ambiente ser preto. Vocês chegaram a fazer esse tipo de teste em campo mesmo ali, quando vocês aplicaram essa interface toda dark? Sim, como a gente tinha um tablet disponível, né, pra gente fazer esse teste, a gente levou, né, pra dentro da academia, viu, né, porque como tem algumas luzes spots, né, a gente foi tentar descobrir se o próprio reflexo, né, da tela do tablet ia interferir em alguma coisa, e a gente viu que no local, geralmente, onde os professores ficariam, né, pra prescrever o treino, que pode ser mais ou menos em qualquer lugar da academia, não ia ser tão afetado com a luz ali. Então essa tela mais escura facilitou, né, a própria leitura do conteúdo ali, então foi um ótimo teste, de fato, em campo ali. Cara, e isso é muito bacana, porque às vezes o pessoal pensa que, vamos deixar só uma tela preta, porque todo mundo tá deixando preto. E não leva em consideração o ambiente que a pessoa vai usar, né? Aquela interface, e que faz toda a diferença, como o exemplo que você trouxe. Eu acho isso muito bacana, assim, pro pessoal se ligar nesses pequenos detalhes e que faz a diferença, que não é só... Claro, tem muita gente, às vezes, que a empresa, né? O pessoal, às vezes, de outras áreas, acaba pedindo, mas vamos deixar dark, porque todo mundo tá fazendo dark. Mas entender o ambiente, ver se faz sentido tá realmente a tela toda escura ou não, por questão da iluminação, onde vai interagir, qual vai ser o dispositivo que aquela interface vai ficar para ter interação, é super importante e relevante, como nesse teste que você falou aí, né? Com certeza, a gente tem que olhar tudo ao redor da própria interface e também do próprio dispositivo, né, para onde ele vai ser utilizado principalmente ali. Então tem a moda, né, de todo mundo caminhou, né, pro dark mode, mas a gente tem que ter sempre o olhar virado, né, pro próprio usuário ali, pra gente ver onde ele vai utilizar aquela interface ali e a gente se atentar a tudo que pode facilitar ou atrapalhar, né, a própria legibilidade do conteúdo que a gente acaba colocando ali dentro da tela. Então, a gente tem que prestar atenção tudo em volta, não é só lançar o projeto porque tá com aquele visual na moda, a gente também tem que prestar atenção no usuário. E existe um equilíbrio, cara, entre essa questão do contraste bacana com a estética. Igual eu comentei aqui anteriormente sobre, cara, às vezes vai dar o contraste ali legal, né? Igual eu falei sobre a questão da acessibilidade, mas a estética não tá tão agradável. Existem esses momentos e aí o que a gente faz? Abre um pouco mão da estética pra seguir ali com algo que realmente tá acessível? Ou dá pra ainda assim deixar acessível com uma estética boa? Além do exemplo que você trouxe do preto no amarelo e etc, assim, como que você enxerga esses pontos, assim, com relação à questão do contraste? Eu diria que nesses casos é mais onde a gente consegue testar, né, a nossa máxima criatividade ali pra gente deixar, né, um texto com um bom contraste e ao mesmo tempo aproveitar outros elementos ali com o papel puramente estético que a gente quer sempre deixar nossa interface com o layout mais bonito, né? Isso vale para qualquer parte ou qualquer detalhinho da própria interface, né? Desde, sei lá, uma linha divisória, né, para separar o próprio conteúdo, ou até mesmo criar módulos, né, com cores diferentes, que é muito comum a gente ver, por exemplo, em landing pages, sempre cada parte ali dessa página tem fundos ali diferentes, então a gente pode aproveitar cores da marca que está disponível e também brincar, né, um pouco dessa criatividade ali, ou até mesmo que a gente vê bastante, né, o pessoal acaba incluindo bastante ícones para preencher, né, tipo, por exemplo, um espaço vazio, ou também, né, para ilustrar, né, o próprio conteúdo ali, então dá para encaixar uma própria ilustração ou qualquer outro artifício visual ali pra gente brincar um pouco dessa criatividade para deixar tudo, né, com o mais contraste possível, além de incluir uma boa estética e algo ficar interessante ali pro próprio usuário também. Então dá para mesclar, né, um pouco ali do
próprio bom contraste e até mesmo uma presença ali da própria marca com uma boa ilustração, uma fotografia e vários outros detalhes ali pra gente não deixar de lado, né, toda essa estética ou até mesmo características, né, da própria marca. E que dica que você pode trazer pra pessoa que, por exemplo, cara, um designer tá começando agora, uma pessoa designer, o que ela precisa estudar, às vezes, na sua visão pra entender um pouco mais sobre esses detalhes, assim, é estudar mais sobre realmente contraste só? Existe alguma outra coisa que ela pode estar estudando pra aprender a lidar com isso? Porque é um desafio. Eu acredito que pra superar esses desafios a gente tem que ter um conhecimento, existem, eu acredito que técnicas que a gente aplica ali pra conseguir isso e até mesmo ferramentas que a gente consegue aplicar, né? E aí depois eu queria que você falasse sobre um pouquinho de ferramentas que você usa no dia a dia, além do próprio Figma, que hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio, o Figma é a ferramenta que mais utiliza hoje entre a galera designers e product designers, etc. Mas pode ser que daqui 10 anos, quando você ouvir esse episódio de novo, não é mais o Figma, é outra ferramenta, assim como tivemos ferramentas no passado que também eram as mais utilizadas. Mas além do Figma, que outras ferramentas e também que tipo de material a pessoa pode estar estudando para conseguir fazer essa boa aplicação do contraste com a boa estética, não prejudicando a acessibilidade? Hoje, igual você comentou, né, no próprio Figma a gente tem diversos plugins, né, que dá pra gente fazer desses testes e validações, né, de contraste para texto, né, aplicado em cima de uma cor. Mas eu diria que ao longo, né, de todos esses anos, né, a gente vai treinando o nosso olhar técnico, né, para só bater o olho, né, em qualquer elemento ali, qualquer parte da própria interface e a gente já detectar, né, se tá com um bom contraste ou tá um baixo contraste ali. Mas até pra galera, né, eu posso indicar uma ferramenta que é um site, né, que putz, eu adoro, sempre acabo utilizando, né, que é o color.review. Nome super simples ali, super óbvio, que é um site ali que você coloca, né, a cor de fundo e a cor que será sobreposta, por exemplo, um texto ali, e nele você já consegue verificar, né, o nível de contraste, né, e nele vai aparecer um númerozinho, né, então qualquer valor acima de 4.5 na regra de contraste que ele indica ali, já vai estar excelente, qualquer número a mais em cima disso vai estar perfeito e já vai estar excelente, já funciona em diversos casos ali. Então dá pra gente usar ferramentas, pluginzinhos ali dentro do próprio Figma, ou nesse site que é super legal, que ele já coloca exemplo de texto de título grande, título pequeno, ou texto de corpo, ou até mesmo uma ilustração e um botão ali. Você já consegue ver se essa composição, né, essa combinação de cores que você vai colocar na própria interface, né? Então, um texto em cima de uma cor de fundo, já dá para verificar facilmente ali, e você já vai treinando, né, todo esse olhar ali para ao longo da carreira você já vai bater o olho e já vai saber se algo tá com bom contraste e tudo mais. E para quem tá começando a questão de conteúdos, livros ou algo que a pessoa pode estudar para aprender essas técnicas de contraste ali, além da experiência, né? Porque a experiência ela vem com o tempo, mas para quem tá começando, por onde ela pode ver conteúdos que ajudem ela a desenvolver essas boas interfaces, lógico, além dessas dicas que você tá passando aí das ferramentas, desses princípios que você colocou no artigo e etc. No próprio YouTube, vira e mexe aparece diversos conteúdos sempre falando, né, desse universo das próprias cores, que a gente sempre vê aquele círculo cromático. Então, quando a gente consegue combinar, aí vai ter a parte das questões ali de cores opostas e tudo mais. E muito nesses vídeos também é citado todas essas regras ali de bom contraste, que a gente vai vendo também nessa parte mais colorida ali. Porque o bom contraste, né, quando a gente pensa nisso, é sempre um preto em cima de um branco ou vice-versa, né, para facilitar a própria leitura. Então, muito desses conteúdos facilmente a gente consegue encontrar e visualizar nesses vídeos ali na prática, né, como que fica, né, todas essas combinações ali. Então, vale a pesquisa ali no YouTube, tem vários conteúdos ali falando dessa parte ali de contraste, então dá pra aprender bastante coisa por lá e tudo de graça também. Você já atua em grandes empresas, né? Como você já falou, e atualmente você está aí na Web Motors. Eu acredito que também tem vários desafios bacanas. Só que, ao mesmo tempo, esses desafios trazem dificuldades para a gente poder avançar e até manter consistência. Porque quanto maior é o projeto, tem mais pessoas atuando, mais difícil é se manter essa consistência visual, de interface, etc. Quais são os maiores desafios que você vê com relação a isso? A manter essa consistência visual nos projetos, nas telas, porque são empresas grandes, tem muita gente atuando, às vezes se perde ali. Quais são esses desafios que você vê no dia a dia? O que você faz assim pra, cara, como é que eu supero esses desafios aqui, essas dificuldades de manter essa consistência entre todo o projeto e todo mundo atuar, ficar na mesma página ali, etc? Acredito que o maior desafio, né, a gente acabar priorizando, né, quais são essas principais partes que a gente vê numa interface ali pra ver, né, o que a gente consegue, né, deixar o mais consistente
consistente possível ali. Ou principalmente, né, o maior exemplo é toda a parte da tipografia sempre atualizada, todas as cores corretas ali pra gente utilizar nos componentes ali. Então a gente tem que sempre se atentar ao máximo todos esses exemplos ali. E citando um caso super legal, né, que também a gente é muito comum, né, a gente atualizar, por exemplo, uma home ali de um dashboard de um sistema, né, que a gente está trabalhando, e a gente tem várias partes ali também do projeto que vão receber elementos ali similares ali. Então, é muito comum, por exemplo, a gente mexe em uma página e depois outra página vai ficar desatualizada, né, porque a gente trouxe novos elementos ali para a página mais recente que a gente acabou mexendo ali. E o próprio projeto, né, vai ficando inconsistente, né, ao longo do tempo, porque até a gente revisitar, né, uma página que não tem tanta alteração ali ao longo do tempo, vai deixando inconsistente nesses casos ali. Os próprios design systems hoje também tem um papel fundamental para a gente, quando atualiza, né, um próprio componente, onde esse componente aparece, tudo isso vai ser atualizado automaticamente. Então, isso facilita um pouco nesse momento ali de manter, né, todos os projetos consistentes ali. Mas no dia a dia, tudo que a gente vê e tudo que não tiver um design system aplicado, né, é a gente tentar puxar essas outras áreas, né, do próprio projeto ou as páginas ali de um site que a gente esteja desenvolvendo e cuidando ali, para sempre manter eles atualizados ali. Então, mesmo que seja uma página que tenha pouca visualização, mas que dê pra gente, sei lá, puxar, né, pra gente atualizar os componentes, os estilos, as fontes utilizadas ali, é super importante ali também pra gente manter, né, toda essa consistência dos projetos em todas as páginas, seja de um site, seja de um sistema, seja de um aplicativo. Então, a gente tem que fazer o nosso papel ali de sempre priorizar, né, todas essas atualizações para deixar o projeto o mais consistente possível também. E então o exemplo que você trouxe até mesmo falando sobre o design system é que o próprio design system em si não garante essa consistência em projetos grandes. Exato, ali, porque a gente tem uma facilidade ali, né, de utilizar os próprios componentes, mas ao mesmo tempo o desenvolvedor vai ter que atualizar, né, também onde esses componentes aparecem ali, em partes, né, do próprio projeto, do site ou do sistema que não está componentizado, utilizando, né, herdando, né, todos os componentes codados que estejam no próprio design system. A gente vê em vários casos componentes que estejam com um visual que parece ali ser do design system, mas eles foram codados na mão, né, o famoso hard-coded ali. Então tem que olhar também na parte do código como que aquilo está sendo inserido, porque no lado do Figma ali é muito fácil, né? A gente atualiza um componente e depois tudo é replicado, apesar, né, que a gente tem que permitir, né, essas atualizações em algum momento ali para não bagunçar o nosso layout ali também, e isso também acontece exatamente igualzinho no lado do código ali. Então a gente tem que olhar, né, onde todos os nossos componentes mais comuns aparecem em todas as páginas, em todas as partes ali do projeto, para a gente sempre tentar manter o mais consistente possível ali. Pô, bacana, né? Porque às vezes a gente pensa que, vou criar um design system e já era, vou resolver meu problema de inconsistência. E pelo que você tá falando, o design system resolve em parte, mas em contrapartida ainda assim tem que ter um olhar pra gente identificar essa inconsistência visual que pode estar acontecendo em projetos. E aí, puxando pra isso, você tem algum processo que você faz? Por exemplo, você chega no dia 0 na empresa, numa empresa nova, igual você chegou, por exemplo, na Web Motors. E aí você bate o olho, vê coisas inconsistentes. Você tem um processo que você monta pra identificar onde existe toda a inconsistência no projeto como um todo e começar a criar ali ideias para resolver esse problema, começar a trabalhar em cima para corrigir essa inconsistência? Eu diria que em muitos projetos pode ter, né, alguém liderando, né, toda a parte ali do design system ali, por exemplo, e a gente também propor, né, novos componentes ou correções no nosso layout para depois alimentar, né, o próprio design system. Isso é muito comum ali no nosso dia a dia. Então tudo que a gente puder já ir componentizando, mesmo que sejam componentes locais ali só no nosso arquivinho ali, sem dúvida isso já vai facilitar, né, toda essa parte de manter o mais consistente possível ali. E depois levar, né, todo esse material, tudo que deu ali para componentizar, de padronizar principalmente, né, todos os nossos layouts. Então desde uma estrutura ali de uma tela, por exemplo, e depois a gente apresenta para o time do Design System replicar isso para também outras partes ou outros times, né, também conseguirem aproveitar tudo que a gente acabou olhando, né, e padronizando nos nossos layouts. Então, uma vez que um layout acaba sendo construído de uma maneira, ele pode ser aplicado, né, da mesma maneira em outro projeto ou em outra parte, né, do próprio produto. Então, tudo que a gente puder criar, né, todo esse processo ali pra gente manter o mais consistente possível, e a forma disso, né, a gente componentizando, acaba facilitando muito o nosso trabalho no dia a dia e a própria qualidade, né, dessa consistência do produto como um todo. E para quem atua, às vezes, em empresas pequenas que não tem design system,
Além dessa componentização que você comentou aí, que dá para ir fazendo pelo Figma, que outra dica que você pode deixar para essa pessoa já ir estruturando para que ela consiga manter uma consistência visual? E até mesmo, sei lá, times pequenos, né? Às vezes a pessoa tá atuando lá como eu keep, né? A única designer que atua lá na empresa, ou tem 2, 3 designers, é uma equipe pequena, e não tem um design system, porque não tem capacidade ali da empresa de criar aquilo naquele momento. Que dica que você pode deixar para essas pessoas? Cara, faz assim, faz assado, assim você garante menos inconsistência, além, lógico, do que você já comentou aí da componentização, se existem outras formas de se estruturando para que no final, assim, do dia, da semana ali, não cria aquele monte de coisa inconsistente porque não seguiu ali um padrão, alguma coisa do tipo. E que acontece, né? Times menores, não tem um design system, às vezes acaba não tendo ali de fato uma governança em cima. Quais são os caminhos legais que você dá como dica para essas pessoas seguirem aí no dia a dia trabalhando e manter o mínimo de inconsistência possível nos projetos? Tudo que a gente puder facilitar, né, dessa construção e organização e desses padrões de design que a gente vê, né, na nossa interface ali, isso já vai facilitar, né, toda essa familiaridade em todo o ecossistema ali que a gente for construindo, mesmo que sozinho ali no próprio projeto ali. Então a gente pode criar, né, uma boa escala de texto, por exemplo, um título, um subtítulo, um texto de corpo, alguma legenda já padronizada, naqueles estilos, né, que a gente cria ali no próprio filme, fica no painelzinho ali da direita, por exemplo. A gente também padronizar, por exemplo, alturas de botões, que é muito comum a gente utilizar sempre botões em várias partes da interface. Então, se eles tiverem uma altura padronizada, isso já vai facilitar muito a utilização. A largura não é tanto problema, porque o próprio texto, né, já vai aumentar, né, já vai fazer o próprio botão crescer horizontalmente, mas a altura tem que estar sempre padronizada para quando a gente coloca um do lado do outro ali, por exemplo. E isso também vale para ícones com tamanhos padronizados também, ou principalmente todos os componentes mais comuns ali que a gente vê em qualquer interface. Tudo que a gente puder já componentizar já vai facilitar muito toda essa parte da consistência, toda essa organização ou até mesmo dessa construção, né, desses padrões ali pra gente organizar todo esse nosso layout. E isso tem todos os benefícios, né? A gente ter uma estrutura muito mais padronizada, muito mais organizada, ou principalmente quando a gente utiliza componentes já padrões ali do nosso uso ali, sem criar componentes tão diferentes, a gente não precisa inventar nenhum componente novo ali, e isso também tem um ganho fundamental ali na parte ali de quando o usuário for utilizar, né, que não vai ter uma carga cognitiva muito alta por parte do usuário para entender para que serve aquele próprio componente. Então tudo que a gente puder padronizar e também utilizar padrões ali da própria indústria, super comum, né, de componentes familiares ali da interface web ou de aplicativos, e isso também já facilita muito desse processo, né, da gente construir esses padrões de design. Bacana, muito legal, cara. E quando você tá criando ali as suas interfaces, você pensa no limite com relação ao controle que você pode estar dando pro usuário ali do que ele pode fazer ou não? Tipo, eu posso dar até esse limite, aquilo outro. E falando muito nisso num dos tópicos que você trouxe sobre dar liberdade para as pessoas usuárias que estão ali na interface, navegando e etc. Mas existe um limite desse controle que você pode estar permitindo para a pessoa fazer ali na interface? E geralmente você pensa nesse controle ali junto, alinhado com as regras de negócio, etc. Como que isso funciona na prática mesmo ali? O ideal é a gente sempre dar o máximo, né, de controle para o próprio usuário, né? Mas a gente sabe, né, que em alguns casos tem as famosas dark patterns, que em alguns momentos o próprio negócio, né, acaba falando mais alto e a gente tem que fazer alguns truquezinhos malignos ali para a gente não perder um usuário, alguém cancelar um plano ali, por exemplo, né? Então tenho certeza que muita gente aqui já deve ter demorado um tempão, né, para descobrir onde que fica, sei lá, um botão ali de um cancelamento de uma assinatura, um serviço online ali, por exemplo. E são nesses momentos ali que o time de negócio força, né, a gente a colocar regras ali para a gente não dar tanto controle assim para o nosso usuário. Então fica um pouco nessa balança ali. Então tudo que a gente puder facilitar a navegação, a própria usabilidade, qual que é a tarefa que o usuário tem que resolver, né, naquele fluxo ali, tudo que a gente puder dar o máximo ali de controle, a gente vai facilitar, vai fazer o produto funcionar muito mais tranquilo aí para o próprio usuário, mas em alguns momentos vai ter as dark patterns que a gente vai ser obrigado a encaixar. Mas tudo que a gente puder facilitar a navegação, a gente tem que cobrar e argumentar todos os valores e resultados, né, que isso vai ter também.
E você já teve momentos de lidar com essas questões de dark partners que você não queria aplicar por ser ruim para o usuário, prejudicar, até algumas vezes relacionados com a questão da ética. Como que você lidou com uma situação dessa? Como que você argumentou? Infelizmente, às vezes acabou sendo um voto vencido porque, querendo ou não, às vezes você estava num lugar onde, você tem que seguir, você não quer seguir, mas é apenas um funcionário da empresa e recebe ordem e às vezes tem que acatar aquilo ali, assim. Acho que principalmente quando o modelo de negócio, né, é baseado, por exemplo, em assinatura, né? Então, a gente... O próprio negócio, né, força com que o próprio produto, né, faça com que a pessoa fique mais tempo, né, assinando, pagando ali mensalmente para usar, né, o próprio serviço ou o produto ali. Então, em diversos casos, né, vai entrar um pouco do olhar do negócio, né, forçando a gente a não colocar fácil, né, um próprio botão ali de cancelamento ali, por exemplo. E a gente tem que argumentar ao máximo, né, tudo que a gente consegue de dar esse controle para o próprio usuário ter, né, esse poder, né, dele ter o cancelamento, mas aí entra vários truques ali para a gente esconder, colocar em partes mais difíceis ali de todo o próprio fluxo para a pessoa saber que realmente é ali que a pessoa vai fazer o próprio cancelamento. Então tem momentos ali que a gente tem que comprar essa briga para a gente dar uma boa navegação, uma boa usabilidade ali dessa ação que o próprio usuário deseja, né, para o próprio produto, mas em contrapartida também tem um negócio ali que precisa ser rentável, né? Então tem que ganhar e pagar o nosso salário no final do mês ali também. Então tem um pouco dessa briga ali. Então a gente tem que argumentar ao máximo tudo que a gente puder disponibilizar, né, uma boa usabilidade nesses momentos, mas em alguns momentos a Dark Pattern vai acabar sendo visível e sendo aplicada em várias situações ali. Então, muito da argumentação de design vai fazer parte do nosso dia a dia ali. E principalmente esse ponto que você trouxe sobre, poxa, o negócio tem que ser rentável. Eu concordo, mas aí entra no ponto, se a pessoa está querendo cancelar algum serviço, né, que está sendo prestado, ele tem que ser rentável. O problema não é esconder um botão de cancelar a assinatura, né? O problema é no serviço que está sendo prestado. Então, eu acho que o negócio deveria olhar para, cara, o serviço que eu estou prestando, por que as pessoas estão cancelando? Vamos melhorar o serviço? Ao invés de tentar esconder um botão de cancelar só para eu pegar um dinheiro, que a pessoa vai ficar mais frustrada ainda, né? É meio estranho, né, esses argumentos com relação àquele, mas eu entendo, né, que às vezes tem empresas que têm esse olhar, infelizmente, mas ao mesmo tempo, poxa, do lado do usuário, se a gente resolver o problema do serviço que estamos prestando, é muito melhor, muito menos pessoas vão querer ir lá cancelar o serviço, porque o serviço está sendo bem prestado. É muito bizarro, né? E é uma briga que acho que todos os departamentos da empresa vão enfrentar ao mesmo tempo ali. A gente quer dar uma boa navegação, uma boa usabilidade na interface ali para o próprio usuário. O negócio quer ser rentável, quer ser lucrativo. A área de marketing quer vender mais produtos ali em algum momento e quer encaixar uma compra até facilitada, mesmo que tenha algumas dark patterns, algumas coisas escondidas ali que a gente sempre vê acontecendo. Então, são vários departamentos ali ao mesmo tempo que a gente vê no próprio dia a dia, ou até mesmo se a gente quiser, sei lá, habilitar ou esconder, né, um próprio botão ali de cancelamento de um serviço. Isso envolve até a área de desenvolvimento, né, porque também vai ter um trabalho deles, né, para mexer na parte do código para, sei lá, exibir ou esconder, né, esse próprio botão. Então, todo mundo acaba sendo impactado. Então, aí o nosso valor de design ali, a gente também tem que prezar muito por isso ali, pra gente pensar, né, como que o próprio usuário vai ter, né, uma boa resolução, mesmo que seja um próprio desejo, uma necessidade, né, do próprio cancelamento, como que a gente consegue facilitar ou também argumentar, né, ou sei lá, a gente vê bastante casos, né, por exemplo, a pessoa tenta cancelar e aparece um benefício, aparece um brinde ali, por exemplo, né, então tem vários desses casos que aí o pessoal de marketing acaba sendo envolvido nesses casos também, mas é muito comum ter essa participação, né, de todos os departamentos da empresa e nesse momento ali da gente, como que a gente consegue facilitar um fluxo e se deparar, né, com essas dark patterns no meio dele também. Sim, é o poder de argumentação ali, de conversar com as pessoas, fazer esses alinhamentos. Essa parte que você trouxe de quando vai cancelar te dá um benefício. Eu já vi vários casos assim que eu fui tentar cancelar que realmente, fica mais um mês aqui, a gente dá de graça, ou te dá mais um
uma coisinha a mais, igual você falou mesmo, assim, já aconteceu comigo em alguns casos. E na sua visão, assim, com esses anos que você tem de carreira, trabalhando em várias empresas e tal, e até hoje em dia, assim, criando artigos, conversando com outros designers, dando às vezes até mentoria pro pessoal que tá começando na área, quais são os erros que você vê mais comum que as pessoas designers cometem na hora de fazer uma hierarquia visual, na hora que tá desenhando uma tela ali e tem que colocar primeiro um título, subtítulo, ou depois uma imagem, um ícone, essa hierarquia da visual como um todo, assim, na tela, onde você olha e fala, pô, tá legal, pô, esse aqui tá meio bagunçado, tal, o subtítulo tá maior que o título, por que tá desse jeito? Quais são esses erros que você mais encontra e vê que designers acabam cometendo, até por falta de ter um conhecimento, estudo e etc? Acredito que os maiores exemplos, né, que a gente pode dar, né, são os diferentes tamanhos, né, de título ou peso, né, do próprio texto, né, que a gente vê nas próprias interfaces, e que isso vai deixando, né, o próprio layout com vários blocos de texto, e a gente não sabe, né, onde termina um, onde começa outro. Então essa diferença do que é um título, o que é um texto de corpo, isso a gente tem que prestar muita atenção, né, e vale até entrar a própria dica, né, de que em muitos casos um título principalmente ele já precisa passar a mensagem principal, como se o usuário nem precisasse ler, né, o restante ali daquele próprio texto ali, a própria descrição, né, e então o próprio título já faz muito desse papel, com uma boa legibilidade, um peso, né, por exemplo, está em negrito, então isso já facilita muito, né. A gente vê bastante desses exemplos, por exemplo, numa mensagem de confirmação, né, quando aparece aquele pop-upzinho, né, no meio da tela para você dar um sim ou não, um confirmar, um cancelar ali, onde nesse próprio título já tem que passar a mensagem sem a pessoa precisar ler o restante do que tem naquela caixinha, né? E outro caso super comum, né, que eu vejo a galera utilizar, é colocar, por exemplo, botões com o mesmo visual para ações diferentes. Que a gente pode, né, acabar utilizando botões ali com menor destaque, né, ou principalmente para ações secundárias, e um botão mais preenchido, né, para ações primárias ali que a gente deseja mais atenção, mais o clique ali do próprio usuário ali. Então essa combinação, né, de botões diferentes ali tem um papel fundamental, e eu vejo várias pessoas colocando, né, os botões iguais, né, um do lado do outro para ações totalmente diferentes, né. E outra coisa que tem muito valor visual, né, em qualquer interface são todos os momentos de respiro, de quebra de conteúdo ali, que a gente vê muitos layouts, parece que tá tudo encostado, né, tá tudo muito próximo do outro, e a gente precisa desses momentos exatamente para mostrar onde termina, né, um tipo de conteúdo, onde começa outro. Então essas quebras ali que a gente pode colocar desde uma linha divisória, ou essas seções ali dentro de uma página ter cores ali de fundos diferentes. Então esse respiro ali no próprio layout melhora muito, né, toda essa hierarquia visual ali. Então vejo bastante gente errando isso, e dá para resolver isso facilmente ali também, só fazendo essas quebras, que é super tranquilo de fazer. E com relação ao objetivo, assim, de uma página, quando você está montando, quais são os sinais que você identifica, assim, dela para ver que ela realmente não tem um objetivo claro? Ou como que você faz para deixar claro aquele objetivo daquilo que a pessoa precisa fazer? Na hora que ela bate o olho, ela identifica, pô, essa interface, essa tela eu preciso fazer isso. Porque muitas das vezes a gente cai em telas que, cara, são difíceis de identificar o que eu preciso fazer. Você fica meio que perdido. E às vezes até tela simples, sem muita informação. Ou ao contrário também, tela com muita informação e fala, cara, o que eu preciso fazer aqui? Como que você faz para identificar isso e falar, cara, essa tela precisa ter até isso aqui de informação, de conteúdo, passou disso aqui, vai ficar ruim? Como que no dia a dia você chega nisso, assim, você conclui isso? Os próprios elementos visuais, né, que a gente acaba colocando, né, em qualquer página, em qualquer layout, eles devem ser claros com o objetivo, né, principal, né, para o usuário já bater o olho, né, já entender, né, o que ele vai conseguir realizar interagindo com aquele elemento, né. Posso dar um exemplo, por exemplo, quando a gente vê um botãozinho com um íconezinho de mais dentro ali. Então a gente bate o olho nesse botão e a gente já adivinha, né, que a própria função dele é de adicionar um novo item, por exemplo. Ou um íconezinho de lupa, né, para a gente abrir um campo de busca, ou até mesmo quando a gente clicar no logo no canto superior esquerdo ali de um site, a gente voltar para home. Então todos esses elementos ali tem que ter sempre um objetivo super claro, né? E muitas vezes desses elementos, muitas vezes a posição desses elementos tem um papel fundamental. Eu sempre dou a dica pra galera, tudo que for ação negativa ou de desistência ali de um fluxo ali, por exemplo, a gente sempre coloca no canto, ou melhor, no lado esquerdo, né, da própria interface. É muito comum a gente, por exemplo, ver um botãozinho de voltar, um xizinho, né, para fechar uma telinha.
telinha, sempre ali no lado esquerdo da nossa telinha. Ou, por exemplo, no lado direito da telinha, todas as ações positivas. Por exemplo, um botão de adicionar novo conteúdo, de um finalizar compra, ou por aí vai, né? Então, todo esse lado da própria interface também tem um papel fundamental de facilitar, né, todo esse objetivo dessa, tanto a leitura, né, do próprio conteúdo, quanto a ação, né, que a pessoa precisa ficar utilizando ou interagir com os elementos ali da própria página. Então, toda a página tem que ter um objetivo muito claro em todos esses elementos que a gente coloca na própria interface, como que a gente apresenta eles e principalmente onde a gente posiciona, né, esses elementos, né? Então, a ideia é sempre acabar posicionando, né, utilizando esses elementos ali para dar uma ação o mais óbvia possível ali para qual o usuário está realmente esperando, né, que aconteça quando eles vão clicar nesse elemento ali. Então, o objetivo é super claro e envolve, né, posição ou próprio contraste, né? Então, todos esses elementos faz esse papel, né, de deixar os elementos com esse objetivo mais claro possível. E já chegou de acontecer de você falar, poxa, tá bem claro isso aqui e tal, você montou a tela e na hora do teste, putz, deu ruim aqui no teste de usabilidade. O que eu imaginava, mesmo com esses anos de carreira assim que você tem? A gente vê alguns casos curiosos, né, desse ali, que a gente pensa, vou colocar esse botão nesse lado, já com essa cor aqui super chamativa, vai ser super fácil, né, de interagir. Pode ter um botão, sei lá, piscando na própria tela e não fica tão óbvio ali. Então, eu vou contar uma história aqui rapidinho, super legal, que quando a gente estava montando uma página de cadastro lá no Get Ninjas, a gente tinha montado uma página onde tinha um botão na parte de baixo ali da própria telinha, né? Imagina uma telinha de celular, então tem um botão de cadastro fixo sempre na parte de baixo ali. E nos testes de usabilidade, a gente pensava que aquele botão ia estar numa posição super óbvia, né? Todo mundo acabar interagindo com facilidade, né? E o próprio usuário ia fazendo o próprio scroll e aquele botão, mesmo que fixo, o tempo todo na própria interface, acabou sendo ignorado, né? E depois a gente foi descobrir que aquela parte ali, naquela época ali, tinha muita propaganda em joguinhos ou sites ali, por exemplo, e toda a parte de baixo da telinha ali do próprio celular estava sendo ignorada porque tudo que tivesse ali ia ser coisa não interessante ali para o próprio usuário. E a gente acabou descobrindo que colocando esse botão de cadastro no meio do próprio conteúdo e ele deslizar, né, junto com o próprio scroll, acabou performando muito melhor do que algo fixo ali. Então, mesmo que seja um item super óbvio na própria interface, em alguns casos pode não funcionar porque o aprendizado, né, do próprio usuário tá acostumado, né, de interagir, né, com alguma maneira com os próprios elementos que parecem óbvios, mas só no teste de usabilidade que a gente acaba descobrindo as coisas que não são tão óbvias assim e a gente adapta esse conteúdo para funcionar para o nosso usuário, né? Por isso que a gente sempre tem que prestar atenção no comportamento dele, né? Então a gente tem que fazer teste de usabilidade, a gente tem que conversar com o próprio usuário, não é só colocar, né, os próprios elementos na tela como a gente está acostumado, como a gente vê em outros produtos que a gente acha que já vai funcionar. A gente tem que ver como que o próprio usuário está utilizando o produto para a gente ver se tá tudo funcionando também. O bacana que você trouxe também sobre a questão do momento, né? O momento cultural que estava acontecendo ali, que você falou que naquela época tinha as questões das propagandas de jogos em outras interfaces e aquilo fez com que a pessoa que foi usar a interface que vocês desenharam na época pensava que o botão ali que ele precisava clicar também era relacionado com o que estava acontecendo na época de ter muitas propagandas de jogos. Isso aí foi bem legal, né? Porque não quer dizer que uma interface que sempre funcionou de um jeito, agora pode ser que tenha um outro contexto que esteja acontecendo cultural pra gente, que a gente também tem que observar e às vezes tem que fazer essa adaptação. Que legal esse case que você trouxe aí, é bem curioso. E a gente só descobre no próprio dia a dia, no teste de usabilidade. E é muito questão sazonal, né, do próprio tempo, né? Então, naquela época tinha realmente todo esse espaço, né, reservado para propaganda, vamos assim dizer. E hoje, se a gente colocar um botão desse nessa mesma posição, pode funcionar muito melhor, porque parou, né, de ter propagandas naquele espaço ali. Então, em épocas de um ano específico ou de uma época específica, coisas podem funcionar ou não funcionar. Então, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes ali e olhar principalmente como que o usuário está interagindo com aquilo, que a gente aprende diariamente com o usuário usando, né, o nosso produto ali e vendo tudo que está performando, tudo que ele não está interagindo, e a gente aprender e evoluir no nosso layout todo dia, um detalhe ali, mesmo que pequeno, a gente tem que prestar atenção e corrigir para a gente deixar a interface a mais fluida e a mais objetiva possível.
Pô, muito legal, Pagano. Antes de finalizar, eu queria que você deixasse aí uma dica final, além dessas dicas que você deu aí com relação a procurar os vídeos no YouTube, com relação a contraste, o seu próprio artigo que você escreveu com esses princípios de uma boa interface, além das outras dicas que você falou aqui durante este episódio. Quais outros caminhos legais, assim, de dicas, de estudo, que a pessoa pode estar buscando, se informando para ela conseguir cada dia mais criar boas interfaces ali, que vão, através dessas boas interfaces ali, as pessoas que usarem terem boas experiências? Hoje a gente consegue buscar conteúdo desse facilmente, né? Mas acho que eu diria que a principal forma de a gente aprender é a gente utilizar diferentes produtos de diferentes segmentos ali para ver como que as coisas estão sendo aplicadas, quais principalmente são as tendências de design, o que o pessoal tá mais aplicando, o que tá mudando, né? A própria navegação, as interações ali que a gente tem com o site, com o aplicativo, com o sistema ali. Apesar que sistemas geralmente são tão padrões ali que não podem mudar, né? De uma hora para outra, porque senão as pessoas vão parar, né? De aprender como que utiliza tal sistema ali. Mas muito das páginas ali é muita gente vê, né? Como que o próprio mercado tá caminhando ali. Mas resumindo, né? Tudo isso, né? Tudo numa interface, né? A primeira impressão, né? É o que vale, né? O que a pessoa bate o olho e já entende ali da própria interface. E tudo que a gente conseguir atrair, né? O nosso usuário, desde com o visual bonito, algo mais atrativo, a gente também reter, né? O próprio usuário ali com uma boa experiência, dele gostar, né? De utilizar o próprio produto, ou até mesmo, né? O próprio fluxo funcionar, né? Com uma ótima performance em qualquer dispositivo, ele não ser lento, ele não ser devagar, ele não travar em momento nenhum, ou não ter algumas etapas da própria interface que interrompa, né? A própria navegação. A gente vê vários casos, por exemplo, de uma tela de load que interrompe, né? Toda a tela, não tem como clicar em nada ali. Você tem que prestar atenção nesses detalhes ali também, né? Oferecer caminhos ali para o próprio usuário conseguir sair ou, sei lá, ou tentar novamente, ser mais fácil ali também. E sempre, né, com esse objetivo, né, de entregar algo fácil, né, para a gente ter um grande valor, o produto, né, ser bastante útil para o próprio usuário. E resumindo tudo isso, juntando, né, todas essas características, a gente vai ter, com certeza, né, uma boa interface. Pô, Pagano, obrigado aí mais uma vez de ter participado aqui do Papo de UX. Tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo aqui curtiu pra caramba todas essas dicas que você trouxe aí pro pessoal cada dia mais criarem boas interfaces digitais. E deixa aí agora suas redes sociais, quem quiser trocar uma ideia contigo, bater um papo, quiser discutir a respeito do seu artigo, discutir a respeito do que a gente comentou aqui neste episódio também, te conhecer um pouco mais, divulga aí, fica à vontade. Maravilha, então fica o convite lá para todo mundo ler, né, esse artigo, né, com esses 10 princípios de uma boa interface. Tem muito conteúdo legal ali, tá bastante ilustrado ali, isso deu um trabalhinho ali de mais de um ano escrevendo tudo isso e com certeza vai ser aproveitado ali por muitos ali. E quem quiser acompanhar, tanto no Instagram, no LinkedIn, no próprio Medium, estou sempre ali com o @mppagano, super fácil de encontrar ali em qualquer rede, e lá estou sempre compartilhando vários conteúdos, também de outros designers, né, que estão sempre compartilhando muitas coisas legais ali. Então todo esse aprendizado aí a gente está sempre compartilhando com todos, porque todo aprendizado ele só é válido quando ele é compartilhado, né? Então a gente tem sempre essa máxima ali pra gente sempre ter essa troca diária, a gente aprender e também compartilhar muita coisa legal que a gente com certeza, né, vai aplicar em qualquer momento em algum projeto nosso. Então podem nos acompanhar aí que todo o conteúdo vai ser sempre compartilhado com vocês e vejo vocês até um próximo episódio aí também. Pô, valeu mais uma vez, Pagano, por ter participado aqui com a gente. Quero agradecer também todo mundo que tá aqui nos ouvindo, sempre acompanhando aqui o nosso Papo de UX. Lembre-se de pegar esse link, compartilhar aí pelas redes sociais, mandar aí nos grupos de Telegram, WhatsApp, faça aí a corrente do bem, né? Pega esse episódio, manda para 2 pessoas, pede para 2 pessoas compartilhar com mais 2 e assim a gente vai distribuindo aí esse conhecimento e essa troca aqui para mais e mais pessoas. Lembre-se também de deixar o seu like, se você também quiser contribuir com a gente de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o pix@papodeux.com.br. A gente tem o nosso canal no YouTube lá também com alguns cortes, lá no YouTube você pode colocar Papo de UX, e tem também um outro conteúdo que eu faço com meu amigo David Art também, que tá lá no YouTube, que é o Semiose. Você pode colocar lá também Semiose Podcast e acompanhar a gente por lá também, que tem vários papos bacanas. O Pagano também já passou por lá, entre diversas outras pessoas e profissionais aí da nossa área de design, de marketing, de produto, de negócio, enfim, a gente lá no Semiose conversamos com muitas e muitas pessoas legais, assim como a gente faz aqui no Papo de UX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.